Vocês sabiam que existem alguns casos que não é necessário um advogado para você propor uma ação judicial? Isso mesmo. É, Existem centenas e diversas situações na justiça onde você consegue ir diretamente ao fórum para solicitar esse procedimento. Isso foi implantado desde o início dos juizados especiais, os juizados de pequenas causas. Esse tipo de procedimento ele é direcionado para ações de pequeno valor, onde até 20 salários mínimos você consegue entrar com processos dessa forma. Lembrando, pessoal, que os processos eles obrigatoriamente devem ser processos de menor grau de complexidade, processos que não precisem de perícia, processos que não precisem de uma análise mais profunda, coisas mais fáceis de se solucionar. Até porque em casos mais complexos existem diversos detalhes que se devem ser trabalhados e por isso nesses casos existe a necessidade de um advogado. Posto isto, existem diversas coisas que devem ser levadas em consideração e coisas que devem ser observadas, não apenas a questão do valor em si, pois vamos colocar aqui 20 salários mínimos ainda é um valor considerável. Uma ação que solicita 20 e poucos mil reais é uma ação que já está chegando em importes grandes, que a parte contrária vai trabalhar de todas as maneiras para não vir a pagar esses honorários. Você tem a possibilidade, mas não é indicado. Vamos supor que você vai pedir, você teve uma negativação no seu nome aí, uma negativação indevida de um banco ou de uma financeira, alguma coisa desse sentido, mesmo que seja de uma loja. Você tem possibilidade de ganhar danos morais, dependendo da situação, dependendo da sua comarca, do seu fórum, de 5 mil até 20 mil reais, dependendo do transtorno que isso te trouxe. Você solicitar um danos morais de uns, vamos supor, uns 10 mil reais, você mesmo chegar lá, que é uma situação tranquila de você trabalhar em questões práticas mesmo, porque vai ser um pedido simples. Você vai levar seus documentos pessoais, o demonstrativo da negativação, o demonstrativo que você não tem vínculo nenhum com a empresa, ou solicitar o que seria uma comprovação da empresa de que você tem esse vínculo. Porém, mesmo que seja um processo fácil de você trabalhar, existem possibilidades de vício nesse andamento que a empresa contrária, mediante um advogado treinado, ele vai trabalhar todos esses detalhes de prazo, detalhes de vício, de possibilidade de juntar de prova, que tudo do seu lado vai ter que ser feito por você. Então, nesse tipo de caso, não é indicado você trabalhar sozinho. Porém, a gente sabe que muitas vezes, por mais que existem advogados que trabalhem com valores menores, existem causas que para você vai fazer diferença, mas que não vai trazer um retorno vantajoso que dê para partilhar para você e para o advogado. Vamos supor, você recebeu um cheque ou vamos trabalhar no caso do cheque mesmo. Você teve um cheque, a pessoa não cobriu o cheque, ele voltou sem fundo ou voltou assustado, uma coisa nesse sentido, que não seja um valor grande, vamos pôr uma coisa aí de 500 reais. Se a gente for pensar nesse valor, não seria interessante para o advogado pegar uma ação desse tipo e ter um retorno aí de 100, não sei quantos reais, que não é uma porcentagem, não sei quanto que ele teria que cobrar você para poder fazer isso, mas não é uma ação vantajosa, porém é um dinheiro interessante para a pessoa. E nesse tipo de casos você consegue juntar esses documentos e se direcionar ao juizado especial da sua cidade ou até mesmo alguns tribunais de justiça como é o caso no estado de Minas mesmo, estão disponibilizando esse primeiro pedido de forma online. Você preenche a documentação para poder fazer a solicitação. Nesse caso é interessante para vocês sim estar trabalhando dessa forma. Por quê? É um tipo de ação de uma baixa complexidade que muitas das vezes ela vai ser solucionada inicialmente já
na fase de conciliação, onde vai ser reconhecido pela parte, ou ela vai falar que realmente o cheque ela não teve forma de pagar, vai ser proposto um parcelamento, alguma coisa nesse sentido. Porém, se ela passar, realmente não quiser pagar e quiser levar isso para frente, ela a entender que esse valor não é devido, foi um desacordo comercial, isso possivelmente depois de uma sentença for para um recurso, os recursos, mesmo que sejam nos juizados especiais, eles devem ser acompanhados por advogados. Então, pessoal, dentro dos juizados especiais existe essa possibilidade. Ela pode sanar muitos dos problemas pequenos que você não conseguiria um apoio de um advogado, mas tem que ser trabalhado de forma consciente. Você deve inicialmente fazer uma pesquisa, ver se aquela situação sua enquadra dentro das situações que o juizado especial trabalharia, ver se não tem uma necessidade de um aprofundamento na situação, se não vai ter necessidade de cálculos periciais que podem ser um impedimento dentro do judiciário, se não vai precisar de uma perícia técnica, dependendo, não sei, você teve um aparelho celular danificado, a empresa não quer te restituir, porém vai ser necessário fazer uma perícia, esse procedimento ele vai sair do juizado, vai ter que ir para a justiça comum, você vai ter que procurar um advogado, talvez o pedido inicial que você tenha feito tenha falhas, tenha falta de documentação, você tem que lembrar que você tem que fazer uma pesquisa minuciosa no início para entrar com o processo com tudo necessário, documentação da parte ré, documentação total sua, documentação de provas, pedido de pedido de testemunhas, se você fez todos os pedidos necessários, porque são situações diferentes. Você pode solicitar um pedido de restituição de valores, pedido de danos morais, pedido de restituição de perdas e lucros cessantes, que a gente fala, dinheiro que você deixou de receber porque, não sei, você trabalhava com celular, você tinha necessidade de uso dele diário, por causa disso você não está conseguindo trabalhar, alguma coisa nesse sentido. São várias situações que devem ser trabalhadas. Lógico que o procedimento do juizado especial ele vem para auxiliar que a pessoa não tenha essas falhas, tanto que o primeiro ato, a partir do momento que você dá a entrada no procedimento em si, ou que você faz pela internet, que você vai diretamente ao fórum, lembrando que você tem que inicialmente ligar para o fórum, perguntar quando são feitas essas atermações que chamam, você vai falar para a pessoa e ela vai reduzir isso da termo, porque tem dias específicos em cada fórum. A partir do momento que você dá essa entrada, vão ser verificados, o juiz vai verificar também a validação, porém o processo já é enviado para uma audiência mesmo antes da verificação do juiz, essa audiência de conciliação, para ver se tem acordo entre as partes para solucionar isso. Depois, se não tiver acordo, e muitas das vezes infelizmente a gente não consegue esses acordos, o processo é enviado para a verificação dos documentos iniciais, para ver se os pedidos são válidos, se os pedidos são corretos. Também não adianta você chegar num processo e pedir dentro do juizado especial, pedir uma coisa infundada. Você quer que a pessoa te dá 1 milhão, mas é uma pessoa que nem tem serviço, não tem como. São situações, você quer que a pessoa te entregue, não sei, uma coisa que não existe. Então, tudo isso é verificado posteriormente para o juiz para ver se tem validade no que você está pedindo, se está correto isso, para poder dar prosseguimento na ação. São algumas coisas técnicas que é interessante você verificar antes. Por quê? Você pode conseguir comprovar isso tudo só por documentos, dependendo do tipo de ação, ou você pode ter que pedir que haja uma segunda audiência, que de instrução e julgamento. Nessa audiência de instrução e julgamento, você vai ter a possibilidade de perguntar para suas testemunhas
O juiz vai fazer essas perguntas também, tentando demonstrar a veracidade de todos os fatos ali. Dessa forma, você consegue fazer essa ação da forma correta você mesmo. Porém, é aquele detalhe, tudo encaminha-se que, caso o caso for ficando mais complexo, você não conseguirá retirar todos os seus direitos. E lembrando uma coisa, a partir do momento que você tem uma sentença condenatória contra o que você solicitou, é quase impossível você conseguir solicitar isso de novo. Lógico que existe possibilidade de recursos, mas pouquíssimos advogados, se não tiver uma brecha bem clara ali, ele vai pegar um recurso desse para poder trabalhar, ele vai te cobrar um valor, porém, muitas das vezes já não tem o que fazer, porque os recursos eles trabalham com o que você já fez. Se você não juntou provas contundentes, provas que demonstrem mesmo o seu direito, já não há o que fazer. E você teve a sentença negatória, são coisas que a partir do momento que tem o trânsito julgado, a gente não tem muito o que trabalhar depois. Então, pessoal, fica a dica aí. Quem tiver ações de menor complexidade que os advogados não quiseram pegar por questões de valores mesmo, muito provável que seja por questões de valores, que não vai ter um retorno lucrativo para se for partilhar, mas muitas das vezes para você tem como, se você entrar com esse processo e ter um retorno interessante para você. Então, eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida também, pode ficar à vontade, fazer as perguntas aqui embaixo no próprio YouTube, ou diretamente no nosso WhatsApp, aí a gente tem nosso site, tem o WhatsApp da nossa equipe aqui. Pode ficar à vontade, a gente está aqui para orientar, para ajudar, e caso exista alguma ação que vocês não tenham condições de dar andamento sozinho, a gente também está à disposição. Muito obrigado.